Que daí eu posso interceder, né? Eu costumo chamar Marcela de amor, né, amor? Hoje, vocês... E já chegou mulher lá e eu vou falar, chamo de amor, eu confundo sem querer eu falo, né? A profissional vai. Mas tem que ter. Não, eu chamo outras pessoas. Eu confundo. Sim. Uma paz, amados. Uma paz, Senhor. E aí? Como é que foi a semana de vocês? A minha foi bastante trabalho. É. Ai, que bom. Bastante mesmo. Aqui eu sei que eu estava por aí trabalhando, acompanhando. É. Até me queimei, trabalhei no sol, numa chapa lá, instalando um negócio. Ah, eletricidade? Fazendo a instalação assim, onde as mangueiras vão, tudo. Distribuição? Para depois eles concretar. Ah, sim. Já deixa pronto, né? Depois Isso. fica mais difícil. Eu botei ali uma mensagem sobre um assunto a ser tratado. Eu coloquei dois, mas na verdade nós falando de um, ele pega o outro também. Que seria vocações e autoridades, ou autoridades e vocações. Qual é o significado disto dentro daquilo que a gente entende no mundo espiritual e também no mundo relativo às coisas da sociedade, que a gente está ligado às pessoas da comunidade, da sociedade, do sistema político, né? Das castas, das classes que estão distribuídas na sociedade, em cada setor, e falando sobre ambientes, né, de encontros, sobre dons, vocações, o que isso significa dentro do Evangelho, para nós que estamos nos esforçando para andar nesse caminho do Evangelho dentro de uma simplicidade. Aí eu peguei 3 versículos que passei por os irmãos lerem, algumas passagens, e a gente vai estar falando sobre esse assunto. E essa questão de autoridade tem um tema específico que nós já abordamos sobre isso aí, autoridades. Se nós devemos obedecer toda a autoridade, porque em Romanos 13 fala que não existe autoridade que não seja dada por permissão de Deus. E ela existe porque Deus permitiu que ela existisse, as autoridades. Só que dentro do juízo relacionado do nosso país, vamos colocar o nosso país, porque nós temos diversos países, né? E cada tipo de país é um tipo de sistema de governo, e nós aqui estamos para ser dentro de um sistema de governo democrático. E nessa autoridade que Paulo fala ali, bem na época que eles estavam passando por um período onde os judeus estavam sobre um sistema subjugado pelo Império Romano, e ali era Calígula, Nero, César, Herodes, que era o governador, e os outros imperadores que passaram, sempre oprimindo o povo judeu. E agora Paulo vem com essa de que deve obedecer a toda autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Aí alguém, na época, pode ter pensado, mas Paulo está escrevendo a nós, romanos, aqui, que é para obedecer, para se curvar. Ele estava falando relativo a quem estava andando segundo o entendimento do Evangelho no caminho com Cristo. Obedecer aquelas autoridades, seja elas quais forem, dentro do conjunto da sociedade, que fosse governo, que fosse imperador, que fosse simplesmente um pai de família. Uma autoridade que tivesse com o coração voltado para Deus. Nessa autoridade, todas as pessoas que assim entendendo, obedecendo ela porque ela tinha uma comunicação com Deus, porque ela era abençoada, porque ela entendia o amor na sua essência. Então por que eu vou contradizer isso? Agora, até nós que eu venho de um trabalho militar, que o irmão também conhece, que ordens absurdas não se obedecem. Automaticamente a gente tem a consciência do certo e do errado, do bom e do ruim, e aquilo que é ruim a gente não vai obedecer, a gente vai contradizer, vai se impor e colocar a nossa opinião.
Então, as autoridades foram constituídas, mas nem todas elas andam corretamente, conforme, segundo o entendimento da justiça, da igualdade, da humanidade, elas estão andando. Então, isso aí nós temos que ter esse parâmetro, fazer esse filtro e ter esse entendimento. A autoridade foi deixada, mas muitos têm autoridades que massacram, que oprimem, que machucam, que escravizam. E como é que nós vamos obedecer um tipo de governo que fosse dessa natureza? Não estou dizendo que isso está acontecendo. Eu quero que você tenha o discernimento para saber quem está governando a tua casa, quem está governando o teu estado, o teu município, o teu país, e também o ambiente que tu estás frequentando. Se é uma autoridade ligada com Deus, que ela está tendo o discernimento do amor, da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, da humanidade, nós caminhamos junto. Do contrário, não tem como caminhar junto. Então isso é o entendimento que nós queremos que você entenda e compreenda. Relacionado com os dons e vocações, a vocação seria uma interpretação de chamado. O dom é o que a pessoa possui. E usar esse dom seria a manifestação dentro da vocação para usar o dom a qual recebeu. E tudo isso está relacionado com o Espírito Santo. E agora, uns são chamados para uma coisa, para outra coisa, para outra coisa. Depois os irmãos vão ler. Eu não quero adiantar aqui. Apóstolos, mestres, doutores, evangelistas, pastores. E todos eles procedem de Deus. Então não existe uma questão de um ser mais do que o outro. Então há um entendimento que nós temos que observar. Eu vou depois não estar lendo e discutindo esse assunto, para que nós cheguemos a uma compreensão melhor, de uma natureza mais razoável, para que não haja intrigas, dissensões na casa, na família, no ambiente, no trabalho e nas congregações a qual você frequenta e está andando, caminhando, comungando. Ok? A irmã pode ler? 1 Coríntios 12, 28 ao 31. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Amém. O apóstolo Paulo está falando que todos esses dons, dos chamados, dos vocacionados, dos dons e operando os talentos desses dons em cada um, é dentro de uma, como se fosse uma orquestra. Vamos colocar assim para você entender, uma orquestra. Tem um maestro e tem cada um tocando seus instrumentos. Todos eles tocam um instrumento de acordo com o maestro que pegou a partitura para fazer a interpretação da letra, e aí eles na música com sintonia tocando, cada um com o seu instrumento. Aí nós temos uma harmonia dentro desta música. Quem está escutando está entendendo o que está passando, aquela mensagem daquela música, porque existe uma harmonia, mas cada um com o seu talento, cada um com sua vocação. E se sai um ou se quebra um instrumento, já não há uma perfeição nessa harmonia. E ninguém está ali para abafar o som do outro. Ninguém está ali para pisar em cima do outro, para ser mais do que o outro, ou querer colocar outro de escanteio, ou machucar ou ferir. É isso que Paulo está dizendo. Da mesma forma como um corpo é formado, que a igreja é formada por membros, existe uma cabeça que é Cristo, e nós somos os membros deste corpo. O dedo tem uma função, a mão tem uma função, o pé tem uma função, a boca tem uma função, cada um com funções específicas. E todas elas dependem de um do outro.
Ninguém pode ser mais do que o outro, porque todos nós dependemos um do outro. É essa harmonia que Paulo está falando sobre a questão dos dons dentro de um ambiente, dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma congregação, seja aquela que você está frequentando e andando. Como pode ler o seu? Efésios, capítulo 4, versículo do 10 ao 14. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele deu uns como apóstolo, e outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. É muito importante e profunda essa palavra aí. O irmão leu ela. Eu quero que você depois entenda lendo de novo. Recapitule essa mensagem, porque ela fala profundamente a questão daqueles que estão em certos lugares querendo galgar a carreira. E Paulo fala para Timóteo, aquele que deseja ser um obreiro, tem uma grande vocação de chamado. Boa intenção boa causa. Só que para isto, as pessoas que não têm do entendimento acham que agora, galgando essa parte ministerial, sendo um mais do que o outro, passando por cima, manipulando, criando ódio e rancor, se ensoberbecendo, jactando-se porque está ocupando um cargo. E Cristo não quis dizer isso aí. E Paulo não quis dizer isso aí. Paulo quer dizer que existe um chamado, uma vocação que despertou dentro de cada um pela graça recebida através do Espírito Santo, de uma forma imerecida que cada um recebeu. Agora eu vou me ensoberbecer por causa disso, eu vou ficar jactante, vou querer ser mais do que os outros porque eu compreendi e agora eu tenho o dom de língua, ou tenho o dom da profecia, dom de cura, dom da interpretação. E agora eu vou me encher, vou me inchar por causa disso? Ou achando que aquele que não tem aquilo que eu tenho é inferior a mim, porque não tem aquilo que tenho? Está muito errado. Essas interpretações estão erradas. As pessoas, por sua natureza humana e vil, de querer passar por cima dos outros, machucar os outros para ocupar carguinhos, nessas escadinhas congregacionais, achando que um diácono, o diácono, antes auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E tem uns ministérios aí que falam do apóstolo, outros falam do bispo. O bispo seria o mesmo presbítero, que seria o ancião, aquele que tem mais experiência. O evangelista seria aquele que, quando olhando para ele, na expressão oral da palavra, ele tem o dom de falar da oratória e da interpretação dos textos e cativa quem está ouvindo. E as pessoas cativadas são, pelo Espírito Santo, convencidas. Nada mais do que isso. Aí o apóstolo é aquele que Paulo dizia, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Quem era apóstolo? Aquele que andou perto de Cristo, junto com Cristo. Eu não andei, quem andou foi os outros. Mas pela misericórdia, Cristo chegou até mim em caminho para Damasco. Mas muitos me chamam de apóstolo pelo entendimento que eu tenho da palavra, que eu fui chamado de apóstolo dos gentios, porque por judeus eu não fui aceito. Então fui por gentios. Coube foi esse mistério que chegou àqueles que não era para da mesma linhagem escutar ou ser chamado. Então Pedro foi para os judeus e eu fui para os gentios. Apóstolo. E hoje, dentro desses ambientes que tem o tal de apóstolo e outros apóstolos denominados, é porque eles atingiram 4 milhões, talvez, de pessoas, ou 400 mil pessoas em suas congregações espalhadas pelo mundo. Chegou o grau número, agora eu sou apóstolo.
O bispo, 200 mil. Ah, tenho 200 mil dentro das congregações espalhadas, agora eu sou bispo. E na verdade eles estão aumentando o dízimo e oferta, né? E aí há uma dissensões dentro dos ambientes porque há incompreensões e as pessoas estão galgando postulado e não bênçãos para si ou para os outros em relação a Deus, que tem esse dom gratuito de dar e distribuir. Não fica centrado de uma pessoa centralista como se tivesse a patente do Espírito Santo, auto-se-denominando semideus na Terra, porque está ali um degrauzinho para chegar perto do trono de Deus, que abaixo de Deus é Ele. E aí uma falta de entendimento muito grande, e a pessoa está na ignorância espiritual, ainda não entendeu o Evangelho de Cristo. Depois eu vou discorrer um pouquinho mais sobre essa passagem dessas 5 categorias aí que o irmão leu. Eu vou esperar que o irmão leia a parte de João, para nós concluir, e depois nós temos a nossa ceia. Pode ler. João capítulo 10, do versículo 9 ao 15. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a também tenho com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Paulo está falando em Efésios 4,13, para que nós chegamos à perfeita plenitude da graça do Espírito Santo, entendendo Cristo nessa dimensão, e mostrarei um caminho mais excelente ainda, diferente daquilo que já foi dito, sendo ele apóstolo, sendo ele profeta, sendo ele mestre, sendo ele pastor. Eu vou mostrar um caminho mais excelente ainda. E agora, quando Cristo está a si, ele mesmo dizendo que ele é o bom pastor, que ele é a porta, que ele conhece as suas ovelhas, e dessas ovelhas ele é conhecido, ele conhece a voz das suas ovelhas e chama ela cada um por seu nome. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque ele entra, ele sai, ele dá passagem, também tem as pastagens. Ele veio para dar vida, vida com abundância. Aquele outro veio para lograr, matar, roubar. Veio como pele de ovelha, mas por dentro é um lobo. Ele veio para destruir, como é que o irmão leu ali? Ele é um mercenário, né? Isso. Mercenário. Então é uma palavra muito forte, e não é o que estou dizendo. E eu não estou me defendendo atrás de um escudo de Cristo para dizer aquilo que está patente. Então cada um faça o discernimento de si mesmo, de si próprio, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Se você realmente é um pastor ou um mercenário. E essa é uma palavra muito forte. Então quem se compara a Cristo nessa caminhada para chegar assim ao entendimento de Cristo, a mente de Cristo, a vida em Cristo, morreu a velha criatura e cresceu Cristo nele, na sua existência, então é Cristo na existência dele, e ele é o pastor, indiferentemente de ter 100 membros, 100 mil membros, ou 2 pessoas perto de si. E existe uma diferença em relação a isso. O que adianta você perder, ou querer ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, a compreensão dessa mensagem sobre a autoridade constituída, que nós já falamos sobre Romanos 13, que foi no início da abertura, lá em Apocalipse 13 fala sobre essa autoridade que é uma besta que emerge do mar. São 2 bestas, são 2 autoridades. Uma autoridade religiosa e outra é uma autoridade política. Então, desde então, você está quem? Você está sendo obedecendo a quem? Lá na frente é essa besta que você está obedecendo?
Ou você está andando com amor e com ternura, com misericórdia, com pessoas que assim também têm amor, ternura e misericórdia uma para com as outras? Essas autoridades deveriam ter isso dentro do seu coração. E para isso elas têm que nascer de novo. Indiferentemente de ser um postulado político ou dentro de uma categoria religiosa, por assim dizer. Mas, aqui, quando Jesus está dizendo que eu sou o bom pastor, que Ele é o bom pastor, e você tem esse entendimento que Cristo, deixando o seu trono de glória e pisando nessa terra, se humilhando e sendo humilde, pacificando e sendo injuriado, abençoando e sendo agredido, esse é o bom pastor. Machucado, ofendido, perseguido, blasfemado, invejado, traído, crucificado, ressurgido dos mortos, porque a morte não pôde vencê-lo. Esse é Cristo. E quando Paulo fala ali em Efésios 4:13, que quem chegar na dimensão de Cristo, tendo esse entendimento, essa percepção, está chegando nessa dimensão espiritual e está conhecendo o caminho mais excelente do que aquelas 5 categorias que foram lidas pelo irmão José. É isso. É essa a diferença. Aonde você está? Quem é teu líder? Quem é teu chefe? Quem é teu comandante? Quem é teu governo? Essa dissensão você tem que ter, essa razoabilidade. Nós vivemos no mundo espiritual e no mundo físico. Então existe uma guerra entre o bem e o mal constante, a luz e as trevas, o amor e o ódio. Aquilo que tu alimenta dentro de ti é o que vai ter mais força. E se você não se colocar na presença de Deus, você não vai entender isso. Você vai andar de forma dissoluta, tanto faz, tanto fez, para mim nada importa, não são todos iguais. Entra esse e sai aquele outro, são tudo igual. Você colocou uma coisa genérica, ou seja, generalizou tudo. Ninguém mais vale mais nada, ninguém vale mais nada, ninguém mais presta. Você não confia mais em ninguém, por causa da multiplicação da iniquidade. O amor de muitos está se esfriando. Agora, quem ocupa um cargo, quem está de chefe, de comandante, líder, que está dentro de um departamento, dentro de uma sociedade, dentro de um governo que foi colocado ali de uma forma democrática, do nosso país, eu estou falando. E em outros países que têm o mesmo sistema de governo democrático, que de uma forma transparente e honesta que aconteceu, mas mesmo assim há o processo de impedimento, se for o caso, o povo seria o povo que tem essa voz. A autoridade maior é você. Essa autoridade que você deve obedecer é você dentro da sua consciência, porque Deus se forma dentro do teu ser, na consciência que você entende Deus. Você entronizando Deus no teu coração, o Deus da tua existência é aquilo que você cria. Se você amar, se você respeitar, se você viver em harmonia, pacificando, esse Deus está se criando dentro de você. Agora você odiar e não perdoar, ser rancoroso, ser invejoso, ser maldizente, está sempre maquinando mal, você está criando que tipo de Deus? Um Deus com letra minúscula é o diabo. Então essas balanças, esse fiel, essas diferenças que nós temos que fazer essa triagem. E isso não é julgamento, isso é percepção, entendimento, que também é um dom. E sabedoria é outro dom. Não é só línguas, que as pessoas ficam muito fissuradas em línguas e falam bobagem, não falam nada e nada me passa. Que nem Paulo diz para Pedro, nada me passa. Eu falo vários idiomas, Paulo diz, porque ele era um estudioso. Ele tinha ciência. Não que ele falava várias línguas de anjos e os anjos... Não, ele falava vários idiomas. E falava vários idiomas, entendia os idiomas dos outros que falavam também. E interpretava. Entendia também os mistérios de Deus. E não era jactante por causa disso. Agora os outros que falam umas balelas aí acham que tem um dom, e aquele que não fala nada não tem o dom e não está dentro do grupo e não tira nem uma escalinha, porque não falou nem uma linguinha estranha. Daí coitadinho fica deixado de canto. Que lugar ruim, né? Opressor isso que você está vivendo, né? Que ambiente truculento, e você chama isso de igreja. Você não entendeu que a cabeça dessa igreja é Cristo? Ou que cabeça é essa que está dominando essa igreja? O corpo de Cristo somos nós. Quem está
nessa igreja, Cristo é a cabeça e as outras pessoas têm uma direção espiritual que está dirigindo esse grupo. Então o bom pastor é Cristo, e quem tem essa mente em Cristo também é um bom pastor. E eu não estou falando de ministério, estou falando de pessoas. Não estou falando de postulado de pastorado, não estou falando de evangelista, de presbítero, de bispo, diácono ou apóstolo, embora nessa passagem eu vou só fazer um resumo sobre ela. Cada um de nós é pastor de si próprio e das pessoas que estão perto de si. E isso não é certificado, não é diploma nem carteira, é espiritual. Estou falando da linhagem espiritual. Se você tem essa espiritualidade, você entende. Se não tiver, não adianta ir para a academia fazer teologia, porque isso não se explica nas classes, se aprende na vivência. Eu vou só ler aqui para concluir o que o irmão já parafraseou, para nós ficar mais sintetizado aqui nesse assunto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10 e 11 e 12. O que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia da morte e o da morte da vida, porque ele, em morte em Cristo, ele vive. As 5 que você falou, apóstolo, daquela categoria que alguém é apóstolo hoje é porque tem 400 mil fiéis, aproximadamente. Aqueles que estão nesses grupos aí separados em vários ambientes congregacionais, eles se autodenominam apóstolo porque chegar ao número de 400 mil, parece que é isso. São 400 mil pessoas dizimistas ofertantes. Daí ele está ficando um chefão da galáxia. Aí tem os profetas. O profeta e o apóstolo é aquele que ama. O apóstolo é aquele que imita Cristo. Esse é o apóstolo. Não esse que tem 1 milhão de lugares espalhados pelo planeta. Não. É aquele que imita Cristo. Esse é o apóstolo. Porque anda no caminho com Cristo. O caminho da humildade, da verdade, do amor e da justiça. Profeta. Aí nesses ambientes tem os profetas que apontam o dedo e diz que uma pessoa está com obra de macumbaria no estômago. E esse é o profeta de hoje. Agora o profeta que eu entendo é aquele que te chama e que diz assim, que Deus é contigo, e Deus te ama, e Deus te corrige, e te adverte, e te admoesta porque Ele te ama. Ele te chama a atenção, e te corrige, e te açoita com palavras de amor. E não escandaliza o teu irmão, e chama para o lado e conversa com ele. E ele tem confiança de chegar em ti e te falar alguma coisa. O profeta tem um discernimento antecipado das coisas? Tem, por vocação do Espírito Santo. E todos eles vêm de Deus. Ninguém se jactancia por causa disso, para dizer que é o tal, para ganhar. Ele profetiza aqui, essas profecias carnais, o público fica alvorotado, alvoroço, dá um tremelique dentro do ambiente, e daqui a pouco ele pega alguém dá um telefone, coisa e tal, ele vai para outro lugar, ganhar um dinheirinho, né? É o profeta aí passando pela terra, falando de magias e bruxarias. Evangelistas. Evangelistas não é aquele também que pega um trabalho de evangelismo e sai a pregar e arrastar a multidão e as pessoas vão vê-lo porque acontece o milagre, a operação, porque ele tem um dom extraordinário e muitas vezes ele faz uma alegoria e muito teatro dentro do ambiente ou em outros lugares e as pessoas ficam iludidas com aquele movimento. Só que o evangelista, para mim, é Filipe, que quando foi separado para diácono, ele teve uma chamada espiritual para ir até a Samaria, que ninguém tinha entrado ainda, que Cristo tinha divertido. Olha, não passei por Samaria, samaritano não se dão com os judeus. Pois ele foi lá, foi o primeiro que entrou, o evangelista. Entrou com a palavra de amor, de ternura, de compaixão, de misericórdia, e os sinais acompanhavam ele, não porque ele fazia uma propaganda dele, mas não, ele falava do Espírito Santo e o Espírito Santo estava com ele. E ele não ganhou um centavo por causa disso.
pastores. Os pastores foi aquela parte que João